Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Desejo do meu coração que vocês possam estar usufruindo desse momento da melhor maneira possível, né? Nas suas casas, com a sua família. Para quem não me conhece, meu nome é Elias, moro em Curitiba, sou amigo da Diana, cunhada da Diana, amigo de Mário, pastor Mário. E hoje Mário fez o convite para a gente estar ministrando a palavra aqui, amém? Mesmo na sua casa, com a sua família, eu peço que você possa pegar a sua Bíblia, possa realmente, como se estivesse na igreja, dedicar esse tempo agora a meditar na palavra. Né? Pedro certa vez disse para Jesus assim: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então todas as vezes que nós paramos para poder meditar na palavra, paramos para ouvir a palavra que sai da boca de Deus gera vida em nós. E depende de nós sugar essa vida que tem na palavra. Então usufrua dela da melhor maneira possível, amém? Feche seus olhos mesmo na sua casa. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de ministrar a Tua palavra nessa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando para ouvir e receber a Tua palavra. Pai, nós queremos que essa vida gere vida em nós. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nem tampouco meros pessoas que estão ouvindo a palavra, mas nós queremos ser aqueles, Pai, que a Bíblia diz que receberam a palavra como um solo bom e que produziram a 100 por 1, aqueles que foram ouvintes e praticantes da palavra. Meu Deus, que a Tua palavra, Pai, possa, meu Deus, cumprir aquilo que ela foi, meu Deus, designada a cumprir em nossas vidas. Em cada casa que essa palavra estiver entrando agora, em cada ouvido que estiver ouvindo, Pai, que a Tua graça, o Teu favor, meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua unção e a Tua inspiração do Espírito possa alcançar os corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém. Gostaria que você começasse em Tiago capítulo 1, verso 17, né? Tiago aqui, ele foi um dos líderes da igreja primitiva e vale a pena a gente trazer à memória que o que nós estamos fazendo nos dias de hoje é como a igreja primitiva, em partes, porque a Bíblia diz que eles se reuniam nas casas, também se reuniam nas sinagogas, também se reuniam nas praças, mas a Bíblia dá um ênfase quando fala que eles se reuniam nas casas. E aqui a gente vai pegar um daqueles líderes da igreja primitiva. E aqui ele diz assim em Tiago 1,17: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Irmãos, para começo de história, nós precisamos entender que Jesus diz para nós que nós somos luz do mundo. Então quando fala que Pai das luzes, está se referindo a que Ele é nosso Pai. Segunda coisa, Ele não há mudança, nem sombra de variação. Independente do que esteja acontecendo no mundo hoje, independente do que esteja acontecendo nas cidades, nos países, se você abrir a internet, você vai dar de cara com mortes, com número de mortes. Se você liga um jornal, o começo da matéria é número de mortes. Ou seja, hoje o principal foco de um registro de qualquer informação é o número de mortes. Mas deixa eu lhe falar, Deus não muda. Amém. Nesse tempo que estamos passando agora, Ele é o mesmo. Antes desse vírus ter surgido, antes dessa praga ter chegado ao mundo, antes de qualquer coisa ter acontecido, antes da primeira pessoa mudar, Deus é o mesmo. Daquele dia, Ele é o mesmo de hoje. A primeira coisa que precisamos ter, e eu quero hoje tratar o que Deus colocou no meu coração, eu quero trazer para vocês, que nós temos uma mente cauterizada naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós não vamos ler lá, mas lá vai falar sobre a queda do homem. E no começo, antes do pecado ser gerado, diz que a serpente foi conversar com Eva. Quando ela conversou com Eva, ela levou palavras para a mente de Eva, que geraram dúvidas e geraram confusão na mente de Eva. O pecado se fecundou quando Adão ali comeu, desobedecendo a palavra que Deus tinha dado. Mas deixa eu lhe falar, antes do pecado ser fecundado, antes dele ser concebido, a Bíblia diz que, primeiramente, Satanás, usando a boca da serpente, encheu os ouvidos de Eva de palavras que geraram dúvidas na mente dela. E aquelas dúvidas fizeram eles pecar.
Então é muito importante, nesses tempos que estamos vivendo, tempos de incertezas aos olhos humanos, tempos que geram preocupações aos olhos humanos, ou você vê falar de mortes, ou você vê falar da economia, como que vai acontecer, o que está acontecendo. E isso é um fato, a fé não nega a existência dos fatos, a fé não nega a realidade de acontecimentos. Mas deixa eu lhe falar, esses fatos e essas realidades não mudam quem Deus é. A Bíblia diz que Ele não muda, independente do que esteja acontecendo. A Bíblia relata sobre a mulher sunamita que o filho dela havia morrido. E ela falou para todo mundo assim que vai tudo muito bem. Porque ela não estava baseando a palavra que saía da boca dela naquilo que os olhos dela viram. Mas ela estava baseando a boca dela, a palavra que saía da boca dela, daquilo que ela cria que Deus poderia fazer através da vida do profeta. Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós. O mesmo Deus, aquela mulher ela cria que o mesmo Deus que usou o profeta para liberar uma palavra que gerou aquela criança no ventre dela, era o mesmo Deus que poderia trazer de volta à vida aquela criança. Amém. E nós temos que ter essa certeza, porque a mente do ser humano é uma mente que muitas das vezes ela traz a reflexão aquilo que é negativo. Ela nos faz pensar, a nossa mente nos faz pensar e refletir sobre o que dá errado. Você pode ver no trabalho, numa empresa, muitas das vezes o funcionário faz 10 coisas certas e faz uma errada. O chefe dele só lembra daquela que ele fez errado. Ele só registra aquela que ele fez errado. A mente do ser humano, ela parece que ela é cauterizada a somente lembrar daquilo que deu errado. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. Independente da idade que eu tenho, que você tem, você sabe, eu sei tudo que Deus fez por nós até esse dia de hoje. Se eu não me engano, hoje é dia 22 de abril de 2020. Então, até o dia de hoje, Deus já fez grandes coisas na minha e na sua vida. É só você parar para refletir. O que Ele já fez por você? Quantas curas Ele já fez na sua vida? Quanta provisão Ele já trouxe à existência da onde não existia na sua vida? Quantos livramentos Ele já te deu? E eu estou falando de livramentos que você sabe que Ele deu. Porque existem muitos livramentos que Deus dá e que muitas das vezes a gente não tem nem ciência do que aconteceu. Foi coisas que às vezes você por um acaso esqueceu algo dentro de casa, voltou dentro de casa para buscar aquilo e você não sabe o que aconteceu na rua, no trajeto que você ia fazer naquele momento que você não estava lá, que você voltou em casa. Coisas que Deus nos livrou e que nós não temos consciência, que nós não vimos, mas Ele operou milagres. Agora eu estou querendo lhe dizer, para você trazer à memória aquilo que você sabe que Ele te livrou. Coisas que eram impossíveis aos olhos humanos. Coisas que eram impossíveis de serem realizadas. E a palavra diz aqui que Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer assim, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Então esse versículo diz assim para nós, traduzindo para o que o mundo está vivendo hoje. Jesus Cristo é o mesmo, era o mesmo antes dessa pandemia. Jesus Cristo é o mesmo durante a pandemia e Jesus Cristo vai ser o mesmo depois da pandemia. Independente do que possa acontecer com o nosso raciocínio natural. Por isso eu quero lhe dizer novamente sobre um tema, né? Eu não gosto muito de falar de tema de ministração, mas um tema. Mente cauterizada na palavra. Porque você pode ver, Jesus estava com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olhe na sua casa agora, quantas pessoas estão sentadas ouvindo essa palavra. Conte quantos homens tem aí, quantas mulheres tem. Para você ter uma base daqueles 5.000, eram 5.000 homens. Então se na sua casa tem, por exemplo, 2 homens e 4 mulheres, significa que havia o dobro de mulheres naquele dia. Fora as crianças. Daí já dá para você ter uma base da quantidade de pessoas que deveriam ser alimentadas naquele dia. E os discípulos, se não me falha a memória, esse mesmo Tiago foi quem disse para Jesus assim, nem nos vilarejos vizinhos tem pão para esse tanto de gente. Deixa eu lhe falar, nem se nas empresas que existem no país ou na cidade que você mora não tiver emprego, a Bíblia diz que Jesus virou para Tiago e disse assim, nós vamos dar o alimento para Deus. Um amigo meu, eu estava conversando com ele outro dia por telefone, se eu não me engano faz 2 semanas, e nós conversamos sobre a economia do país, sobre a indústria, sobre o que pode acontecer.
e ele disse para mim assim: Elias, independente da indústria ou do que aconteça na indústria, nós temos que ter certeza de uma coisa: a indústria, o comércio, as mercearias, o emprego é apenas um canal para poder fluir aquilo que vem da fonte geradora para a nossa vida. E a fonte geradora não mudou, a fonte geradora é a mesma. Então, irmãos, mesmo que esses canais, igual a mídia diz, e realmente é fatos, realmente é verdade, a indústria não está vendendo, a automobilística, como eu trabalho, está parada, a siderurgia está num processo bem devagar também, vários outros segmentos de indústria estão parados. Deixa eu lhe falar, independente deste canal por onde flui para nós a nossa provisão, aquele que é o provedor, aquele que é o mantenedor. Em certa passagem da Bíblia diz que Deus é o nosso marido, é aquele que nos provém. Ele é a fonte provedora. Aleluia. Se essa fonte fechar, se esse canal entupir, deixa eu lhe falar, Deus abre outro caminho, Deus abre outra fonte. Por isso a Bíblia diz que Ele abre caminhos no meio do mar, por isso Ele abre caminhos no deserto, Ele cria pontes. Oh, aleluia! E qual é a certeza que nós temos disso? A certeza é o que a palavra diz, que Ele não muda. Em Tiago 1,17, toda boa dádiva, o que é boa dádiva? É presentes, todo dom perfeito. O que é um dom perfeito? É algo bom que vem da parte de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E a nossa mente precisa estar cauterizada nisso. Ainda em Gênesis 3, se você pegar o versículo 10, vai dizer que na virada do dia, Deus veio como de costume visitar Adão e Eva. Eles haviam pecado, eles haviam errado, eles haviam cometido o que não era para ter sido feito. O pecado foi a desobediência à palavra de Deus. A mente de Eva foi confundida pelo que Satanás disse para ela. E ali eles geraram o pecado. E depois deles pecado veio o medo. A consequência do pecado é o medo. A mente deles estava com medo. E eles se esconderam de Deus. Mas deixa eu lhe falar, Deus não mudou mesmo quando o homem pecou. A Bíblia diz que ele veio como era de costume vir. Então Deus continua sendo o mesmo. Mesmo que a gente sabe que Deus não traz coisa ruim. Mesmo que esse vírus tenha sido gerado por causa de pecados, ou de falhas, ou de erros humanos. Então pode ser considerado como aquele dia lá em Gênesis 3, que Adão e Eva pecou e cometeram um erro. E algo veio de ruim sobre a humanidade naquele dia. Mas a Bíblia diz que Deus continuou o mesmo e ele veio como era de costume. Para poder ter relacionamento com Adão, para poder conversar com Adão. Independente do que esteja acontecendo no mundo, Deus continua o mesmo e continua querendo da mesma forma ter relacionamento com os filhos dele, continua querendo ter comunhão e intimidade conosco e continua sendo o nosso provedor e o nosso mantenedor. Glória a Deus. O livro de Salmos, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, alguns por Asaf, outros até por Salomão, outros pelos filhos de Corá. Mas deixa eu lhe falar, os salmos de Davi, aqueles bem bonitos. Eu não sei qual veio na sua mente agora, na minha mente veio o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou talvez você pensou no Salmo 91, que praga nenhuma chegará à sua casa. Deixa eu lhe falar, quando Davi escreveu esses salmos, ele estava enfrentando grandes lutas e grandes dificuldades naquele momento. Mas ele tinha a mente dele voltada para aquilo que a palavra de Deus diz. E nós precisamos ter na nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz. Sabemos de fato, sabemos de realidades do que está acontecendo. Pessoas estão morrendo, indústrias estão paradas, a economia está frágil. Mas deixa eu te falar, o nosso Deus é o mesmo. Um grande exemplo disso foi quando chegou aqueles 12 espias. Eles chegaram e 10 deles relataram a mais pura verdade do que estava acontecendo. Viraram para toda a nação de Israel e disseram: naquela terra tem gigantes, naquela terra tem homens fortes, aquela terra é de pessoas que podem nos matar e que vão nos matar. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que Josué se irou dentro dele. E deixa eu te falar, há momentos que nós precisamos pelo Espírito nos mover por dentro contra tudo que vem que é contrário ao que Deus diz. E a Bíblia diz que Josué e Caleb, na verdade Caleb, ele disse assim: ei, calai-vos,
Realmente é uma terra que tem gigantes, realmente é uma terra que existem homens fortes, homens guerreiros, mas a Bíblia, mas Deus nos disse, ele referindo, ele diz, mas Deus nos disse que nos daria aquela terra. Deixa eu te falar, ele estava com a mente dele focada naquilo que Deus tinha dito para ele. Precisamos ter a nossa mente focada naquilo que Deus disse. Não vamos negar os fatos, não vamos negar a existência de um vírus que está assolando a humanidade. Não vamos negar a existência de pessoas que estão morrendo. Não vamos negar a existência de comércios que estão fechando, indústrias que estão fechando. Mas deixa eu te falar, o que a palavra de Deus tem dito para nós? O que a palavra de Deus tem dito? Por que será? E a gente deve pensar assim também, trazer alguns questionamentos para nós mesmos. Por que Deus disse para Josué em Josué 1:8? Tão somente seja forte e corajoso. Medite neste livro de dia e de noite. Por que Deus disse para Josué que era importante ele ter coragem? Por que Deus disse para Josué que era importante ele meditar na palavra de Deus? Porque ele ia enfrentar momentos. E deixa eu te falar, se você pegar desde Gênesis, você vai ver após a queda do homem, você vai ver sempre momentos em que o povo de Deus enfrentou dificuldades. A Bíblia não nega esses fatos. Mas em todos eles a Bíblia diz que Deus operou milagres. Amém. Você quer ver uma coisa pior do que aquilo que Eliseu sofreu quando ele estava naquela cidade e o servo dele abriu a porta e viu um exército de sírios que estavam ali. E quando voltou tremendo de medo, disse: meu Senhor, existem cavalos e cavaleiros sírios nos cercando. Hoje nós morreremos. Aquele homem trouxe para ele um fato, trouxe para ele uma notícia daquilo que estava acontecendo ao redor da casa de Eliseu. Só que é interessante que a Bíblia diz que Eliseu em nenhum momento inclinou os seus olhos para a porta ou para a janela para ver o que tinha lá fora. A Bíblia diz que Eliseu disse para aquele servo assim: mais são os que estão conosco. Amém. Irmãos, aquilo era algo que estava dentro dele. Notícias chegam para tentar criar na nossa mente pensamentos que bloqueiam a fé na palavra de Deus. Tentar gerar medo. Medo gera estresse. Medo gera dúvida. Medo gera incerteza. Medo vai gerar decepção. Medo vai nos tirar o sono à noite. Medo vai causar doença no nosso corpo. Medo vai causar incertezas. E medo vai nos fazer até mesmo pensar em suicídio. E deixa eu te falar, Deus não tem planos de suicídio para nenhum de nós. Porque se deixarmos esses pensamentos, não estou aqui dizendo ou sendo contrário às notícias, às informações que chegam, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou querendo apenas lhe dizer o seguinte: olhe para os fatos e pense o seguinte: o que a palavra de Deus diz acerca dessas coisas? Porque senão, irmãos, nós vamos entrar em um redemoinho interior, aonde isso vai gerar em nós estresse, aonde isso vai gerar em nós preocupação, aonde isso vai gerar em nós até mesmo pensamentos de morte. E Deus não tem pensamento de morte. A Bíblia diz em João 10:10 que quem veio para matar e quem veio para roubar e para destruir foi Satanás. Mas Jesus veio para nos dar a vida. E eu quero lhe dizer, Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu a vida. Mesmo que tudo à sua volta pareça como Eliseu, um exército sírio cercado à sua volta. Mesmo que você esteja cercado, mesmo que as contas estejam chegando, mesmo que as notícias ruins estejam chegando, mesmo que as coisas estejam parecendo perdidas, até hoje ainda não tem uma vacina, até hoje ainda não tem um remédio, mas deixa eu lhe falar, fale e pense como Eliseu, mais são os que estão conosco. Fale e pense como Caleb, certamente o Senhor cumprirá o que nos disse, certamente o Senhor cumprirá o que nos disse. O que Ele te disse, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para cumprir. Em 1 Coríntios vai dizer isso, que em Cristo Jesus, para todas quantas são as promessas de Deus, existe em Cristo Jesus um sim e um amém. Na sua vida e na minha vida, existe um sim e um amém que saiu da boca de Jesus, para todas as promessas que Deus falou na palavra dele.
Independente do que seja. Independente do que esteja acontecendo. Isso é algo que nós precisamos, irmãos, trazer na mente nesses dias. Não deixe a sua mente anular a sua fé. Amém. Mas faça a sua fé anular e matar os pensamentos que estão tentando te causar depressão em você. Anule esses pensamentos através da palavra de Deus, cantando cânticos. A Bíblia diz que nós devemos cantar cânticos espirituais. Paulo vai dizer em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se deixe tomar por coisas naturais. O vinho é algo natural, não se deixe tomar por coisas naturais, mas enchei-vos do Espírito. Como que você se enche do Espírito? Se enchendo da palavra, meditando na palavra, orando a palavra, cantando cânticos que estão de acordo com a palavra. Existem muitas canções no mundo hoje. Como a Bíblia diz, existem vozes no mundo. E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Porque existe muita música que é de sofrência. Muita música que traz tristeza ao nosso coração. Muita música que, com o perdão da palavra, são músicas de pessoas sofridas, que tiveram relacionamentos frustrados, que tiveram dores, que tiveram separações, que tiveram mágoas durante a sua vida. E infelizmente algumas são até cantadas no mundo gospel. Mas deixa eu lhe falar, procure cantar canções que trazem à sua memória a palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações. Se você tem o smartphone, fica mais fácil. Se você não tem e é na Bíblia de papel, você vai lá depois de Isaías, Jeremias, você chega lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 21. Vamos ler desde o 20, irmãos. Só para a gente entender o contexto desse livro de Lamentações. O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus numa época em que Israel, a nação, estava vivendo tempos que cometiam coisas, pecados que eram contrários à vontade de Deus. E Deus estava usando o profeta Jeremias para trazer ali profecias, alertando eles, e depois houve o povo de Israel sendo levado cativo pelos babilônios. Então, Jeremias escreve esse Lamentações de Jeremias, trazendo uma reflexão sobre este tempo, o tempo que era o tempo que o povo de Israel estava cativo à Babilônia. E aqui, desde o versículo 1, se você começar desde o versículo 1, você vai ver ele, até mesmo parece uma murmuração, mas na realidade ele está falando fatos e realidades que estavam acontecendo. Coisas ruins que estavam acontecendo com a nação. E no verso 20, que é o último versículo dessa parte de tristeza e de lamentação dele, assim dizendo, desse capítulo, ele vai dizer assim, minha alma, só para a gente entender, nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. A alma é a parte intelectual, é a mente do ser humano. Então ele diz aqui, minha alma, minha mente, certamente disto se lembra. Do que a mente dele está se lembrando? De tudo que ele falou do versículo 1 ao 19, que foi dores, que foi enfermidades, que foi cativos, que foi várias e várias assolações, vários e vários motivos de tristeza. Então ele diz, minha mente certamente disto se lembra, e se abate dentro de mim. Ou seja, ele está, sim, dizendo, minha mente traz na minha memória aquilo que gera tristeza, que são coisas ruins. Só que no verso 21 ele diz assim, disto me recordarei na minha mente. Ou em outra versão, e eu quero que você ouça, talvez a sua versão seja igual a esta que eu vou ler aqui agora, que é uma versão que diz assim, aleluia. Diz assim, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, ele está falando aqui, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mesmo que a minha alma, no verso 20,
traga sempre os pensamentos e as lembranças daquilo que gera tristeza, mas eu vou trazer à minha mente, eu vou trazer à minha memória aquilo que me gera esperança. Amém. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Então ele fala assim: ei, eu vou trazer a minha memória, quando ela estiver pensando em derrota, quando ela estiver trazendo os fatos ruins, eu vou trazer na minha memória aquilo que pode me gerar esperança. As misericórdias do Senhor é o que me gera esperança, porque elas não têm fim. Então ele estava falando as misericórdias que Deus já teve para conosco. E aqui ele está talvez se referindo quando o povo foi liberto do Egito em Êxodo. O êxodo que aconteceu, a libertação do povo. Então ele trazia à memória as misericórdias que Deus já teve no passado. Vale lembrar que quando Deus chamou a Moisés para libertar o povo do Egito, ele disse para Moisés assim: o clamor do meu povo tem chegado aos meus ouvidos. Eu tenho ouvido a tristeza, as assolações e as dificuldades que o meu povo tem passado. Ei, irmão, Deus está com os ouvidos abertos. Ele não mudou. Amém. Ele continua sendo o mesmo. Se ele pôde ouvir o povo, o clamor, se ele pôde ouvir as dificuldades, se ele pôde ver as tristezas, as assolações que o povo sofria lá no Egito, ele continua sendo o mesmo e vendo as assolações e as tristezas que vêm contra nós. E ele disse isso para Moisés: ei, Moisés, eu tenho visto e ouvido o que o meu povo tem passado, por isso eu vou libertá-los. Ei, irmão, traga isso na memória. O que ele estava dizendo era isso: eu vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Para nós poder fecharmos isso lá em Romanos capítulo 4. Eu amo essa passagem. Eu amo com força essa passagem. E eu quero lhe dizer que na minha boca eu sempre trago essa passagem. Essa vai falar de Abraão em Romanos capítulo 4, a partir do verso 18. Eu gostaria que você lesse junto comigo aí. Romanos capítulo 4, verso 18. Vamos ler desde o 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Em uma outra versão, eu gosto sempre de meditar e confrontar as versões bíblicas para facilitar o entendimento. Em uma outra versão, vai dizer assim essa passagem. Romanos 4, diz assim, 17: chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo. Olha para você ver, não é porque ele vivia como santo. E uma das coisas que às vezes vem em pensamentos é que nós não somos dignos de receber ou de possuir aquilo que Deus libera para nós. Assim como Adão e Eva, depois de pecar, a Bíblia diz no verso 10 que eles se esconderam porque tiveram vergonha de Deus. E muitas das vezes vem pensamentos dizendo que nós não podemos nem orar porque Deus está com vergonha de nós, por causa que nós não somos dignos. Ei, irmãos, a Bíblia diz aqui no verso 17, eu estou lendo na versão contemporânea, que diz que não foi porque ele vivia como santo. Então, independente de, claro que nós temos que procurar viver uma vida reta e justa diante de Deus, mas independente do que tenha acontecido ou que nós tenhamos realizado, a Bíblia diz que não foi por causa disso, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Oh, aleluia! Talvez você esteja se sentindo como um Zé Ninguém. Eu acho que só eu que já, momentos, às vezes quando deito na minha cama e vou te falar, até mesmo nesses dias, independente que às vezes a gente pensa assim, aquele que prega a palavra nunca vem pensamentos ruins. Irmão, pare com isso. Deixa eu lhe falar, todos os dias vem pensamentos na minha mente.
Pensamentos de derrota vêm, pensamentos de fraqueza vêm, pensamentos de tristeza vêm, pensamentos de morte. Mas deixa eu te falar, eu procuro na mesma da hora começar a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aqui diz que quando ele era ninguém, talvez você hoje possa ter dito assim, eu sou um Zé Ninguém. Mas deixa eu te falar, quando Abraão era ninguém, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras que Deus diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos? Interrogação. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai. Deus primeiro chamou Abraão de pai para depois fazer Abraão pai. Deixa eu lhe falar, primeiro ele lhe chama de bendito, você vai ver isso lá em Efésios. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Primeiro ele nos diz que nós somos abençoados, para se manifestar posteriormente a bênção, porque ele já liberou da boca dele. Amém? E aqui diz assim, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Abraão se tornou pai de multidões porque ele ousou crer que Deus podia fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então ouse crer naquilo que só Deus pode fazer, que mais ninguém pode fazer. Realmente os pensamentos não estão mentindo quando eles dizem assim, mas você não tem influência no governo, você não tem influência na prefeitura, não tem ninguém lá que te conhece. Às vezes pode ser verdade isso, mas deixa eu lhe falar, tem coisas que só Deus pode fazer, e você e eu precisamos ousar crer que Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Aleluia! Porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida, e com uma palavra trazer a existência, a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver, não com base no que sabia, que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Ou seja, ele não ficou pensando naquilo que ele era incapaz de fazer, mas ele ficou pensando naquilo que Deus tinha capacidade e podia fazer. Essa é a diferença. Nós não temos que pensar naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não temos condições de fazer, mas nós temos que deixar a nossa mente naquilo que Deus pode fazer. Essa é a diferença. E aí ele diz, assim foi feito, pai de multidões, de povos. O próprio Deus declarou, você terá uma grande família, Abraão. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, olha aí, ele não ficou meditando na incapacidade dele, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ou seja, os pensamentos vinham, olha o pensamento que vinha, o corpo dele já tinha 100 anos e não ia gerar filho. Esse era o pensamento que vinha na mente dele, mas ele não se dedicava a gastar o tempo pensando nesse tipo de pensamento. Às vezes Deus fala para nós assim, ei, você vai prosperar, vou te dar